Olá, jovens! Então, vamos continuar aqui a nossa série criando um Vampire Survivors clone. Então, agora nós vamos criar a nossa câmera para fazer ela mover conforme o nosso personagem ele for andando aqui na tela. E para isso, vamos ver aqui em Objects, vamos criar o objeto da câmera. Então, Create Objects. Então, vamos criar o câmera. E nesse objeto nós vamos ter dois eventos. O primeiro deles é o evento create. E nós vamos também usar o evento step. Então, no create do nosso objeto câmera, nós vamos ter duas variáveis. A primeira dela vai ser a largura da câmera, câmera underline width, que vai ser igual a câmera underline get underline view widget. E aí, para nós pegarmos a câmera, para quem não lembra no último vídeo, o que a gente fez? A gente clica aqui na Room, tem essa parte aqui, Viewports e Câmeras. Nós habilitamos o Viewport para deixar a tela maior, para a gente visualizar melhor o nosso player andando. E nós fizemos essa mudança aqui, colocamos o Viewport 0 como visível e setamos aqui o tamanho dela de 320 por 180 e no viewport 1280 por 720, ou seja, para deixar a tela com 1280 por 720, mas capturando do jogo 320 por 180 apenas. Então, para nós pegarmos aqui qual que é a câmera que nós vamos usar aqui como parâmetro dessa função, câmera getViewWidth, nós vamos usar a viewCamera na posição 0. E a mesma coisa nós fazemos para a altura. Vai ser câmera height, que vai ser câmera get view height. Na view câmera 0 também. E agora no nosso evento step, nós vamos fazer essa câmera seguir o nosso jogador, seguir o nosso player. Para isso, nós precisamos primeiro garantir que o player existe. Então, if instance underline exists o player, aí nós executamos o código para movimentar a nossa câmera. Que nós fazemos que o x vai ser igual ao player ponto x e o y vai ser igual a player ponto y e vamos usar aqui menos 10. Por que nós vamos fazer isso? Porque o y do nosso player, se nós vermos aqui, ele está aqui bem embaixo. Então nós vamos fazer a câmera seguir 10 pixels para cima. Vai ficar mais ou menos aqui. Vai ficar bem centralizado com o jogador no centro da tela. Por isso que nós fazemos esse menos 10. E temos isso. Só que, se nós fazermos isso, vou colocar aqui o objeto da câmera e vocês vão ver que interessante o que vai acontecer. Aí depois disso, o que nós fazemos? Nós temos que setar essa velocidade, essa posição. Então, fora desse if, nós vamos colocar aqui câmera set view pos. Eu achei que era só pos, mas não, é view pos. E essa função, ela tem 3 parâmetros. O primeiro é a câmera, então vai ser view câmera na posição 0. E nós vamos colocar o x e o y da nossa câmera. Então a câmera está aqui na sala, o nosso player também. Então vamos rodar o código para vocês verem o que vai acontecer agora. Vejam, olha só que o nosso player está bem aqui na ponta. Por quê? Porque o x está exatamente, e o x e o y está exatamente aqui no meio do personagem. Não é isso que nós queremos. Então nós devemos fazer isso daqui menos, e é por isso que nós temos essas variáveis aqui. Câmera width
dividido por 2 e menos câmera line height dividido por 2 também. E quando nós fazemos isso, o nosso player está aqui no meio da tela. E nós não estamos conseguindo ver certinho o personagem se movimentar, porque o nosso cenário, né, o nosso background, ele está ali zerado, né, ele está com um fundo totalmente preto. Então, vamos usar aqui nos sprites desse artista, tem esse fundo aqui amarelo. Eu peguei qual que é a cor exata desse fundo amarelo, então vamos adicionar essa cor aqui, EDBE52, como a cor do nosso background. Então vamos colocar aqui. Pronto, está bem melhor. E além disso, nós vamos criar também um novo sprite. Create sprite e vamos chamar de grama. Vamos chamar assim por enquanto. E aí nós vamos aqui em Edit Image e nós criamos aí alguns pontinhos. E o que nós vamos fazer aqui na nossa sala? Aqui em Background, vamos criar uma nova layer de Background. E nessa layer de Background, nós vamos aqui no Sprite, clicamos em Sprites, selecionamos a grama. Nós vemos que a grama está selecionada aqui. Aí nós vemos aqui nas opções dessa layer e clicamos em Horizontal Tile e também em Vertical Tile, para esse sprite ser espalhado por toda a sala, né, por toda a room. Vamos rodar aqui e vamos ver o player se movimentando e funcionando. E agora nós podemos ver que a câmera está se movendo, né? O jogador está andando e a câmera está seguindo o jogador. Só que nós não queremos que essa câmera siga exatamente a posição. E para isso existe uma função chamada LERP. Então nós vamos usar ela para suavizar um pouco a movimentação da câmera em relação à posição do player. Para isso nós vamos e digitamos aqui LERP. Colocamos aqui o abre parênteses. E ela tem também 3 variáveis. Então a primeira dela é qual que é a variável que nós vamos movimentar, no caso é o X, e ele vai chegar nessa posição e nós vamos colocar ponto 5 para ir alcançando o jogador. Então você vai ver que vai dar uma suavizada aí na movimentação da câmera. Vamos colocar aqui ponto 2 só para a gente ver ela se movimentando bem lentamente em direção ao jogador. A mesma coisa nós fazemos aqui no Y, colocamos lerp y, vírgula, o player.y menos 10 menos o camera height dividido por 2, vírgula, ponto 2. E agora quando nós rodamos o jogo, nós podemos ver aí uma suavizada a mais na posição da câmera em relação ao personagem. Tendo isso feito, agora vamos adicionar o inimigo, vamos começar a configurar algumas coisinhas nele, né? Algumas coisas nesse inimigo. A primeira coisa que nós vamos fazer no inimigo é baixar esse inimigo. É esse daqui, eu vou colocar o link na descrição para vocês também colocarem ele. Só que como eu já tenho ele aqui, né, na minha pasta Downloads, vamos trabalhar aqui com ela. Vamos clicar aqui em Sprites, clicar em Create, Sprite. Vamos chamar ela do nome que é, né? SBAT. E vamos em Edit Image. Nós já fizemos isso no vídeo passado, né? Image, Import Strip Image. E aí nós importamos a nossa sprite do morcego. Só que essa sprite ela está configurada diferente. Nós vemos que ela está com 16 de largura e 24 de altura. E aí nós vamos importar as primeiras 5 imagens dessa sprite sheet. Clica aqui em Convert. Clique em Sim. E pronto, estamos aqui com o nosso morcego adicionado no nosso sprite.
Vamos ajustar aqui, clicamos em Middle Center, só que vamos subir, né, para ficar bem no centro dele. Então fica como 8 e vamos colocar aqui 8 por 8 na animação do morcego. E vamos reduzir, é claro, a animação dele, porque se nós clicarmos aqui, ela está com 30, está muito rápida essa animação. Vamos colocar aqui 10, vamos testar essa animação, está bem melhor, bem mais suave. Então vamos agora criar um objeto para esse morcego. Vamos clicar aqui Create Object na nossa pasta de objetos e vamos chamar de Obate. E vamos adicionar o sprite do morcego, o SBate. Aqui no morcego, vamos primeiro criar um evento step e nós vamos fazer o quê? Uma coisa que acontece em muitos jogos que são inspirados em Vampire Survivors e até mesmo no próprio Vampire Survivors, o que acontece? Conforme o jogador ele vai sumindo da tela, né? Os inimigos eles desaparecem. Se nós estamos andando aqui para baixo, se os inimigos estão aqui e eles somem da tela, eles automaticamente teletransportam para baixo, né, da câmera, para ficar aí com um efeito e impedir também que o jogador ele fuja facilmente dos inimigos. É um recurso bem interessante que funciona nesse jogo. E nós vamos reproduzir isso aqui agora. Para fazermos isso, vamos criar uma condição if o y for menor do que a nossa câmera, ponto y, menos a nossa variável de altura, o câmera.câmera height, dividido por 2, menos 16. Se essa condição for alcançada, a nossa posição y vai ficar igual a o câmera.y mais o câmera.câmera height mais 16. E nós queremos que ela fica diferente disso também no y. Então, if o y for maior do que y, isso daqui. Então, se o y for maior do que o câmera mais o câmera.câmera height mais 16, aí o nosso y vai ser igual a essa condição aqui. O câmera.y menos o câmera.câmera height dividido por 2 menos 16. Vamos colocar aqui o morcego na nossa sala só para a gente testar essa condição. Opa, a gente está aqui na layer de background e ela não deixa adicionar um objeto numa layer de background, tem que ser numa layer de instâncias. Então, vamos aqui com o morcego, vamos rodar o jogo. E agora, se nós descermos na tela, ele vai desaparecer e vai aparecer aqui embaixo. Se nós subirmos, ela vai subindo e teletransportando para cima. Então, perfeito. Está funcionando essa questão do inimigo sempre spawnar e teletransportar e não ficar... e o player não conseguir fugir de alguma forma desse inimigo. E agora a gente vai fazer o mesmo na parte do X. Então, nós vamos lá e vamos dizer if o X for menor do que o câmera.x, né, menos o câmera.câmera width dividido por 2 menos 16. Se essa condição ela for mantida, o que nós vamos fazer?
o x vai ser igual a o câmera ponto x mais o câmera ponto câmera widget mais 16. E aí aqui embaixo, if o x for maior do que o câmera ponto x mais o câmera ponto câmera underline widget mais 16. O nosso x vai ser igual a o câmera ponto x menos o câmera ponto câmera underline widget dividido por 2 menos 16. Vamos rodar agora o nosso código e vamos testar para ver se isso está funcionando de acordo. Então, se nós andamos para a esquerda, o morcego ele aparece, né? Ele teletransporta para a esquerda, como ele deveria. E se nós andamos para a direita, o nosso morcego teletransporta também para a direita. E aí a mesma coisa acontece para cima e acontece para baixo. Então, essa parte aqui está configurada, esse é o início, né, da nossa configuração dos nossos inimigos, né? Nós vamos fazer muitas coisas ainda com ele, nós vamos fazer o inimigo seguir o player, nós vamos fazer o spawn de inimigos e tudo mais. E para nós fazermos isso, né, para vocês conseguirem acompanhar, aconselho vocês a se inscreverem aqui no canal, para vocês verem os próximos capítulos dessa série. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Um abraço. Se você tem interesse em aprender a criar suas próprias pixel arts, o curso Noniclass Pixel Art foi feito para você. Nesse curso, com mais de 14 horas e mais de 100 aulas, você irá aprender desde o conceito básico, como linhas, curvas e tudo mais, até mesmo conceitos avançados, como criar portraits, como trabalhar com animações e como aplicar os 12 princípios de animação nas suas pixel arts. O professor desse curso é o Ângelo, criador de jogos incríveis como Boom Balloon e Cat Souls, e você vai ter um acesso vitalício a todo esse conteúdo. Se você ficou interessado e deseja aprender mais sobre pixel art, clique no link na descrição e se matricule no curso Noniclass Pixel Art.